Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua nova em Escorpião, que abre essa lunação. Essa lua acontece no dia 25 de outubro de 2022, e eu sempre deixo os aspectos mais relevantes a respeito da lua na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, mas a ideia dessa série de vídeos de astrologia é conversar de uma forma mais livre a respeito das energias, para nós canalizarmos aquilo que o céu está trazendo como perspectiva e oportunidade para a nossa vida, para que seja possível manifestar o que está no nosso coração, na nossa alma, com mais facilidade, alegria e leveza. E essa lua nova é também um eclipse solar, então ela tem uma energia especialmente poderosa, e eu vou falar tudo isso daqui a pouco, mas antes de fato, começar com a reflexão e entrar na energia dessa lua, aqui em todos os trabalhos eu sempre faço uma sintonização para nós abrirmos o campo de energia e estabelecer uma sintonização com essa egrégora de trabalho. Então agora eu vou convidar você a mergulhar nessa conexão junto comigo, respirando profundamente. Se você quiser pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência. E agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que os conhecimentos da astrologia e dos oráculos estejam à nossa disposição aqui no planeta Terra e por todas as bênçãos e iluminação que recebemos de todo esse conhecimento e de toda essa expansão de consciência que é permitida a nós aqui agora. E eu peço a essas entidades e seres de luz que abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica da lua nova em Escorpião, para que você que está me ouvindo neste momento possa receber iluminação para sua consciência e também expansão para que seja possível você canalizar as melhores energias para a sua vida da maneira que fizer mais sentido para você. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem e que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão. E eu peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia para compreender as energias que estão à nossa disposição aqui no nosso planeta e que vêm do nosso sistema solar e da nossa galáxia, para que possamos de fato trazer essas energias para as nossas vidas e para que seja possível compreender as propostas de aprendizado, de evolução, e que para que tudo isso possa contribuir para o nosso crescimento, que nós sejamos capazes de entender e esclarecer os aspectos das nossas vidas que estejam precisando de iluminação nesse momento, e para que seja possível abrir os caminhos e seguir da melhor e mais elevada maneira e com facilidade, alegria e leveza na direção do nosso propósito de alma. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, então, para essa lua nova em Escorpião e que está particularmente intensa por um aspecto, não só por ela ser um eclipse, mas porque nós estamos agora entrando em um novo movimento e que é principalmente motivado o fato de que Saturno deixou o seu movimento retrógrado. Então agora Saturno está começando a se movimentar para frente de novo. Então muitas coisas, principalmente que era de um desejo que você tinha, independente de que área da sua vida que isso vai ressoar para você, mas aquilo que é um desejo de edificação, alguma coisa que você quer construir, que a coisa estava muito travada, mas assim, travada de um jeito que parecia que não importa o que você tentasse fazer, o negócio não saía do lugar de jeito nenhum. E aí isso leva a vários questionamentos, desde questionamentos a respeito de será que eu estou no caminho certo? Será que isso é mesmo para mim? Será que eu não estou perdendo tempo? Será que eu não estou me iludindo? Será que... Será? Então todos esses questionamentos vêm de um período em que nós passamos de vários planetas retrógrados. Plutão saiu do movimento retrógrado, agora Saturno saiu também, em breve Júpiter vai sair também, depois Netuno, e aí então as coisas começam, parece que, a tomar um novo rumo. E então essa lua nova, particularmente, ela é especial pelo fato, sim, de ser um eclipse solar,
mas também pelo fato de que agora nós temos um planeta bastante significativo saindo desse movimento retrógrado e que estava trazendo uma energia bastante pesada por conta também dessa quadratura que ainda está ativa entre Saturno e Urano. Então, o movimento de quadratura entre esses dois, que foi a marca de 2021, ainda está em atividade, mas agora é o momento em que essa quadratura vai começar a se desfazer. Então, essa lua está muito forte porque agora é como se fosse um último chacoalhão para falar assim, ó, então tá, o que você estava vivendo na sua vida, que não estava dando certo, que você estava pensando, de repente, uma meta, um projeto, alguma coisa a longo prazo, e que você não estava conseguindo executar, que você não estava conseguindo fazer aquilo vir para a luz, você não estava conseguindo dar vida para aquele projeto, para aquela coisa e tudo mais. Ainda que você possa, de repente, ter conseguido engatinhar um pouquinho ao longo desses últimos meses, agora é o momento em que a tendência é que as coisas comecem a pegar um pouco mais de velocidade, principalmente a partir da próxima lua nova em Sagitário, mas agora é um momento mesmo de como se fosse um processamento mais profundo de várias energias, de várias sabotagens, de várias coisas que estavam nos puxando para trás mesmo, para que agora sim a gente possa começar a andar para frente de novo. E aí depois entrar em um outro fluxo de energia. E apesar de nós estarmos começando a ter essa sensação de, não, agora vai. Nós temos um movimento que vai ser uma marca bastante significativa para, pelo menos, os meses de novembro, dezembro, até um pouquinho de janeiro, que é Marte retrógrado. E Marte retrógrado, Marte que é o planeta que fala sobre ação, que traz uma energia de movimento, de impulso para ir para as coisas, andando para trás, então é mais uma coisa que ainda vai estar puxando um pouquinho para trás. Então, o fechamento, na verdade, do ano de 2022 como um todo, mesmo com os planetas mais lentos saindo do movimento retrógrado, é só quando Urano sair desse movimento também lá em janeiro e Marte sair desse movimento, que é realmente quando a gente vai ver o desenrolar de coisas de verdade. Mas agora é o momento em que a gente vai, talvez, mergulhar um pouco mais fundo, para quem ressoa com isso, né, para quem está se dedicando aos seus processos de cura e tudo mais. Esse é um momento para mergulhar um pouco mais fundo em algumas coisas, mas já começando um movimento um pouco diferente, já começando a olhar para a vida com uma nova perspectiva, já começando a ter mais responsabilidade, entendendo que, olha, ou vai ou racha, sabe? Então, ou eu me dedico, eu faço o que eu tenho que fazer, e ao mesmo tempo eu, enfim, né, lido com as demandas que o universo me traz, ou então, sabe, joga tudo pro alto e desiste de uma vez, porque não dá pra ficar naquela energia do chove e não molha, sabe, que fala pra você, olha, se tá ali e é pra fazer, então é pra fazer, tá? Não é pra fazer as coisas mais ou menos, não é pra ficar só na superfície, porque é uma lunação escorpiana que está sendo aberta agora. E a energia de escorpião é uma energia de profundezas, é o signo mais profundo do zodíaco. Então não tem como a gente fugir de processos de cura e de questões até mesmo dolorosas, resgates kármicos e afins, quando a gente está falando dessa energia escorpiana. E a gente tem essa lua nova, que é então um eclipse, não é um eclipse total, é um eclipse que assim, é um eclipse, então a gente tem que considerar que é realmente uma energia, mas o Sol e a Lua estão um pouquinho distantes do nó do Sul, que é o que faz com que um eclipse aconteça. Então não vai ser um eclipse total, mas não significa que ele não seja igualmente potente. Mas a questão é que quando a gente tem uma energia que está um pouquinho distante, a gente não considera ela com tanta força. Então, apesar da gente ter uma lua nova, dessa lua nova ser um eclipse, e de a gente ter essa energia flutuando pelo céu, e então pairando aqui também para nós na Terra, isso já representa que as energias de toda a intensidade, até mesmo que a energia escorpiana poderia trazer, que poderia ser aquele cutucar o dedo na ferida, que é uma coisa que o escorpião faz muito bem, talvez a coisa não seja tão dedo na ferida assim, talvez a coisa possa ser um pouquinho mais amena, mas não significa que não vai acontecer, não vai significar também que não vão ter processos para serem lidados, né? Não significa que a gente vai ficar só ali tranquilo, né? Assim, tomando um sol e sem fazer nada, porque realmente agora é um momento em que a humanidade como um todo precisa de cura. Mas especialmente olhando mais a nível individual, cada pessoa precisa da cura em algum aspecto da sua vida. Porque tem pessoas que podem estar muito bem, por exemplo, financeiramente, mas emocionalmente, ou então no casamento, ou então no trabalho, vive diversas relações tóxicas, por exemplo. Então, tá aí um ponto que essa pessoa precisa trabalhar. Em outros aspectos, uma pessoa que pode passar
por questões de abuso espiritual, por questões mesmo de que por essa pessoa ter contratos kármicos, ter várias coisas que estão ali no campo multidimensional dela. Ela vive aqui, vive numa perturbação psicológica, uma perturbação espiritual, mas que não influencia necessariamente a vida financeira, não influencia necessariamente o relacionamento, mas faz com que a pessoa não se sinta bem com ela mesma. Ou às vezes, por conta de questões mesmo, de uma criança interior ferida, por questões ligadas à nossa infância e aos traumas de infância e tudo mais. Isso pode ainda estar reverberando, e aí isso faz com que a pessoa ache que ela não é digna de amor, e que aí então nunca ninguém vai aceitar, ou então que por ela ter passado fome, ou então ter acontecido alguma coisa para essa criança, então depois o adulto acha que vai passar por aquele problema, se torna uma pessoa super fechada, se torna uma pessoa que não aceita, assim, nas relações interpessoais mesmo, não aceita receber ajuda, ela acha que ela precisa fazer tudo sozinha. Então, assim, cada pessoa tem uma estrutura psíquica que foi desenvolvida a partir de estratégias que foram criadas e que são um reflexo das experiências que nós vivemos. Cada pessoa tem um tipo de estratégia de sobrevivência. E eu tô falando disso particularmente porque aqui nesse mapa me vem bastante essa energia de que tem coisas lá no fundo, feridas mesmo, que estão doendo, que estão abertas, mas que pode ser que por algum motivo a gente não queira olhar. E não é só o não querer olhar porque, não, eu tô negando, porque é o processo de negação, mas é porque dói muito. E aí é como se você tivesse que fazer as coisas, às vezes, em pequenas doses. Então por isso que já abriu aqui toda essa reflexão e a energia aqui das mensagens que sempre vem com uma das minhas mentoras que cuida de todo esse trabalho envolvendo a astrologia especificamente. Sempre que ela vai trazendo algumas energias, ela vai me abrindo alguns portais assim, e eu vou começando a ver algumas coisas para entender mesmo essa linha de raciocínio. Então, pare e pensa. Eu falei, agora até o final do ano, ainda é um período que vai ser tenso, que a gente vai estar, sabe, parece que com o universo segurando a rédea e a gente ali com aquele cabresto na boca, sabe assim, falando, não, mas eu preciso ir pra frente, e o negócio puxando a gente para trás e fica naquele vai e vem. Então, cada passo que a gente dá é como se fossem doses homeopáticas que a gente precisa ir tomando, como se fosse um remédio mesmo que a gente precisa ir tomando aos poucos, porque se a gente tomar tudo de uma vez, a gente não aguenta. E é justamente essa questão dessa ferida que eu tô sentindo aqui, que eu tô vendo aqui. Então, alguma coisa que não tá legal lá dentro de você, esse é o momento, e essa é uma alunação muito propícia para que você possa enxergar o seu ponto cego. Justamente também porque, como esse eclipse não é total, então não tem um ocultamento completo da luz do Sol. Então, a energia que poderia trazer esse eclipse, que se fosse um eclipse total, que aí então traz essa simbologia mesmo, né? Então, tudo que fica claro, de repente, é ocultado. Então, alguma coisa é negada, alguma coisa é tirada, ou então alguma coisa é simplesmente apagada. Aqui, o apagamento não é completo. Então, é como se tivesse um fragmento de consciência, como se tivesse um fragmento de luz, uma centelha, que é essa verdade, que está ali dentro, mas que é a respeito de algum aspecto de sombra. Porque, justamente, nós estamos passando por um momento que é um eclipse. E também porque esse eclipse faz um aspecto harmônico para Lilith. E a Lilith está agora em Câncer. Então, essa energia toda que está aparecendo aqui nesse primeiro aspecto, em toda essa estruturação também, né, do que o universo e o planeta veio trazendo pra gente, significa basicamente então que agora é o momento de não necessariamente começar a colocar as coisas em prática lá do lado de fora. Saturno saiu do seu movimento retrógrado para falar, agora é o momento de começar uma nova estrutura. E essa estrutura vai ter um reflexo lá fora, porque Saturno está em Aquário, e Aquário fala justamente sobre o coletivo, fala sobre o mundo que a gente vive e como a gente se encaixa nele. Então, claro que vai ter algum reflexo de todos os processos internos que a gente passa, mas não significa que a gente vai ver isso de uma forma tão instantânea assim. Significa que cada passo que a gente dá vai levar a gente para algum lugar. Então você vai ter que pensar na sua vida, para onde eu estou caminhando e o que exatamente eu estou querendo conquistar, onde eu estou querendo chegar. E o que eu preciso mudar dentro de mim, o que eu preciso resolver dentro de mim, quais são os valores que eu tenho enraizados em mim agora, mas que podem estar atrapalhando principalmente a minha chegada nesse objetivo e nesse destino que eu estou buscando. Ou que tipo de energia, que tipo de valor, que tipo de crença, que tipo de estrutura que eu tenho aqui comigo, mas que por algum motivo
é simplesmente uma ilusão da minha cabeça, que foi uma coisa que veio pra mim e eu aceitei aquilo como verdade, mas que na verdade não sou eu. E é um condicionamento externo. Então a gente tem algumas dessas estruturas que estão aparecendo aqui para dizer justamente, olha, você precisa tomar mais consciência das coisas e agora é o momento de você também se inspirar em quem está à sua volta e que você tem, de alguma maneira, algum tipo de vínculo, mas que você pode usar como uma referência ou como uma inspiração, alguma coisa nesse sentido. Às vezes isso pode significar uma coisa um pouco mais distante, igual você aqui que está assistindo esse vídeo, você está tendo contato com um conteúdo e tudo mais, você pode não necessariamente me conhecer, você pode não necessariamente fazer parte da minha vida no nível mais íntimo, mas de alguma maneira você está tendo aqui uma possibilidade de ter uma referência. E para outras pessoas essa referência pode estar dentro de casa, pode estar no relacionamento, no casamento, pode estar até mesmo no ambiente de trabalho. Então a questão é que você precisa ver quem está passando por processos, ou então quem tem condições de inspirar você a você poder enfrentar também os seus processos de uma forma que você entenda que você vai sobreviver a qualquer coisa que venha acontecer. Não importa o que foi que tentou te derrubar, a gente sempre pode se reerguer. E eu sei que, filosoficamente falando e poeticamente falando também, é uma coisa bonita, né? E quando a gente pensa até de uma forma abstrata, é uma coisa, enfim, né, poética, como eu falei, falar esse tipo de coisa, porque na prática tem coisas que não tem volta, certo? Como, por exemplo, quando alguém parte para outro plano. Não tem volta, aqui na nossa perspectiva material. Mas não significa, agora voltando para a poesia da coisa, não significa que também a morte seja o final e que a pessoa não possa, do outro lado, agora como espírito, não mais como um corpo, enfim, né, de carne, não significa que esse ser, né, que esse espírito não possa ali se reerguer e escolher um novo caminho de evolução a partir da saída desse plano. Então, eu estou dizendo isso também porque como Escorpião é um signo que traz energia de morte e renascimento, então aqui tem bastante a energia da Fênix mesmo, de ressurgir das cinzas e de olhar para tudo aquilo que, de alguma maneira, tá ali vibrando no nosso emocional, principalmente, e que fala também das nossas relações, das pessoas que estão à nossa volta, é tudo aquilo que a gente tem de referência. Então, o que está desajustado? O que precisa acabar? E o que, assim, já passou da hora de renovar? Porque nem tudo precisa acabar e acabar para sempre. Mas os ciclos precisam se fechar. E essa que é basicamente a energia que essa lua está trazendo. Apesar de ser uma abertura de ciclo, ela vai falar um pouquinho sobre finalizações e ela vai trazer essa energia de dizer, olha, eu sinto muito que às vezes as coisas tenham que ser drásticas, eu sinto muito que às vezes as coisas tenham que ser um pouquinho mais doloridas, mas aqui nesse plano a gente não aprende apenas pelo amor, a gente aprende pelo contraste. Então, se você está numa sintonia em que você agregou muito sofrimento, muita dor, se você tem muita expectativa de que alguma coisa ruim vai acontecer com você, ou então que a sua vida não vai dar certo, se você tem medo do fracasso, se você tem medo de se arriscar, se você tem medo de fazer as coisas, se você tem muito medo dentro de você de uma forma geral. Aí então o universo precisa de alguma maneira trazer situações para você se confrontar com esses medos. E é isso que essa alunação está trazendo. Tem coisas ocultas que estão para muito além da superfície, que estão em níveis bem fundos mesmo, e ali a gente vai precisar resgatar alguma coisa. Então aquela centelha de luz, aquela coisa aqui que está abrindo com esse eclipse vai falar, olha, a gente está começando um processo, agora sim, porque é uma abertura, é um processo que vem para poder durar cerca de 6 meses, então a gente aqui já vai ter mais ou menos uma noção de que tem algum resultado que a gente está vendo, mas que ao mesmo tempo vai trazer para a gente a necessidade de uma nova jornada a partir de agora. Depois, no eclipse lunar, que vai ser na lua cheia, daqui 2 semanas, se você estiver assistindo aqui no tempo tridimensional, mas a questão é, na lua cheia, que vai ser então uma lua cheia em touro, vai acontecer um eclipse lunar, ok? Então no eclipse lunar, ao mesmo tempo que a gente colhe, a gente também planta uma semente. Os eclipses têm uma mística muito interessante, quando a gente olha não só para o evento em si, mas quando a gente olha até para a filosofia dos eclipses e para como a energia deles vibram, eles vibram, parece que de uma forma oposta ao que a gente está acostumado numa alunação normal. Então, uma lua nova, que é plantar uma semente, e uma lua cheia, que é uma lua de colheita,
quando a gente tem os eclipses, é como se essa energia tivesse um pouco invertida. Porque como a gente está falando de períodos maiores, períodos de 6 meses, ou de um ano, ou às vezes extrapolando até para 1 ano e meio em alguns casos, então o momento do eclipse é o momento em que a gente vê na lua nova, principalmente, né, que é o eclipse solar. É o momento em que a gente vê algum resultado, então ali a gente vê, muitas vezes, um erro, a gente vê um problema, a gente vê uma dificuldade, a gente toma consciência de um ponto cego, e aquilo vai precisar ser corrigido depois. E na lua cheia, como a lua cheia costuma trazer mais abertura de consciência, costuma trazer mais iluminação a respeito de fatores ocultos, e justamente isso está sendo ocultado também no céu pela sombra da Terra, então é aquele momento de falar, nossa, aquilo que eu sabia, ou que eu achava que eu sabia, de repente pode ser que a coisa não seja muito bem assim, então agora eu preciso ver o que eu estou aprendendo e descobrir qual vai ser a mudança que o universo está pedindo para mim daqui para frente. Então são muitas reflexões e são muitos aspectos que todo período de eclipses traz e que nos traz mesmo para esse momento de olhar para o presente e de entender que aquilo que estiver acontecendo com você, o que quer que seja, em qualquer área da vida que seja, vai ser na medida daquilo que você dá conta. Vai ser na medida daquilo que você consegue aguentar. Então, qualquer coisa que você tenha que passar ao longo dos próximos meses na sua vida, entenda, nada é puramente uma punição divina. Nada é preto e branco, como muitas pessoas querem fazer acreditar. Então, por exemplo, porque você foi uma pessoa XYZ numa vida passada e agora, aqui nessa encarnação, você está vivendo, então, um problema porque você não se comportou e tal. Então agora, né, Deusinho punidor, entendeu? Essa questão é uma questão que vem muito da nossa herança cristã. Então, não dá pra gente falar que karma é só isso, tá? Isso pode ser um aspecto da lei do retorno, mas não é a lei do retorno como um todo. Para algumas pessoas pode ser que a coisa seja um pouquinho literal? Sim, pode ser que seja, mas não é necessariamente para todo mundo. E quando a gente vai mergulhando cada vez mais nesses mistérios divinos e nas leis divinas em especial, a gente vai entendendo que como as coisas não são preto e branco, porque isso é uma redução da nossa mente humana para tentar fazer as coisas caberem aqui, né, na nossa perspectiva pequenininha, então qual é o grande ponto e o grande segredo aqui que a gente precisa elaborar junto com essa alunação também? É que se você está passando uma situação e você precisar passar por uma situação, qualquer que seja, não é apenas porque você fez alguma coisa errada e agora você está passando uma punição, uma retaliação. Pode ser que você tenha contratos espirituais e aí você concordou em passar por determinadas situações caso você se desviasse do caminho do propósito que você estabeleceu para sua vida. E aí aquilo não é uma punição, mas é um chacoalhão para você poder acordar, para você poder sair das ilusões, para você poder sair daquela ignorância de achar que a vida é só aqui, que a vida é só essa coisa aqui do plano material, que é só ficar procurando dinheiro, que é só ficar indo atrás, sabe, de festa, de balada, querer ficar com alguém, achar que um amor vai resolver alguma coisa, e não resolve. Porque se você não tá bem com você, se você não se ama, se você não tá com a sua energia bem resolvida, emocionalmente falando mesmo, então pode vir a pessoa que for, você vai acabar sabotando esse relacionamento. E aí você vai continuar infeliz. Mas aí eu te digo, você tá infeliz porque você não tá no relacionamento? Ou porque você não tem uma quantidade X de dinheiro? Ou porque você não tá num emprego tal? Ou então porque você viveu em uma família que foi um pouco complicada para você? Não, isso tudo é reflexo. Isso não é a origem. Essa que é a questão que você precisa entender e que todos nós vamos precisar passar por algum tipo de iluminação de consciência nesse campo da nossa vida, envolvendo mesmo a nossa vida material, aquilo que nós desejamos aqui, a questão dos desejos também está bem forte nessa lua, e é uma coisa que vai falar assim, olha, então, o que você está vivendo aqui agora, aquilo que você deseja, as suas aspirações para o futuro, aquilo que você quer conquistar e tudo mais, tudo isso pode ser muito bonito dentro da sua cabeça, mas até que ponto isso é realmente praticável? Até que ponto você realmente vai conseguir dar continuidade para isso? Porque sonhar é uma coisa que tudo bem que para algumas pessoas pode ser um pouco mais difícil do que para outras, mas no geral, pensar e simplesmente idealizar as coisas é muito mais fácil do que colocar em prática. Porque aqui na cabeça é uma coisa que até uma vez eu conversei com uma arquiteta e ela falou para mim o seguinte, olha, na construção de qualquer coisa, eu digo, o papel aceita tudo. Agora, lá na hora, dependendo do solo, dependendo dos materiais que forem ser usados na construção e várias coisas,
pode ser que às vezes alguma mudança tenha que ser feita no projeto. Significa que a casa não vai ser construída? Não necessariamente. Mas significa que talvez ela não seja exatamente aquilo que foi idealizado. E considerando que a gente ainda está com essa quadratura de Saturno e Urano no céu, então essa questão do fator surpresa, de alguma coisa inesperada, de alguma coisa que não estava mesmo no planejamento e que aí faz você ter que refazer os seus planos, pode acabar acontecendo. Então, para agora e também para os próximos meses, já vai ser importante você saber que agora é o momento de reavaliação de muitas coisas, é um momento de aprofundar em alguns processos, aceitar as curas que o universo for trazendo, e também é o momento de você, de fato, aceitar esse mergulho e aceitar olhar simplesmente para dentro de você sem julgamento, porque qualquer coisa que esteja ali, não olhe dessa forma preta e branca, não olhe dessa forma dicotômica, de você achar que, então, se eu tô com isso dentro de mim, se eu passei por isso, é porque eu fui uma pessoa horrível. E daí se você foi também, sabe? Por que você está se preocupando com o que você foi numa vida passada? Ou então com o que você fez 10 anos atrás? Se você não se perdoou ainda, isso é uma questão que você vai precisar resolver com você. Porque não adianta você ficar colocando na divindade, em Deus, terceirizando a responsabilidade pela sua cura. E terceirizando até mesmo a responsabilidade pelo perdão. Porque o perdão não é uma coisa que vem de cima para baixo, por assim dizer. Não é, se Deus quiser, Deus vai me perdoar e eu vou merecer alguma coisa melhor. Não. É se você se perdoar pelo que quer que seja que você está carregando dentro de você, se você perdoar também as outras pessoas, as circunstâncias, as situações que de alguma maneira fizeram com que você guardasse tanta coisa dentro de você, conforme você faz esse movimento, você se liberta. Não é Deus que te liberta, é você que se liberta. Por quê? Nós estamos aqui vivendo a nossa vida tridimensional nesse planeta. É um planetinha lindo, maravilhoso, mas é um planetinha que ainda tem uma consciência bastante restrita. Então, para nós vivermos aqui e para nós permanecermos em um bom fluxo de energia aqui por essa tridimensionalidade, então nós precisamos parar de querer achar que tudo vai acontecer igual um milagre, um passe de mágica. Porque então Deus quis e graças a Deus, sabe? Porque não é bem assim que a coisa funciona. Isso é uma coisa muito infantil. É igual acreditar em super-herói ou Papai Noel, entendeu? Não tô falando que Deus não exista, porque eu acredito em Deus. Mas a questão é que a gente precisa ser maduro e adulto para lidar com as nossas próprias questões, para lidar com a sujeira que a gente carrega. Porque não adianta você falar, se Deus quiser, Deus vai me perdoar. E aí você sai da sua casa e aí você julga cada uma das pessoas que cruza o seu caminho na rua, pelo jeito que ela está se vestindo, pelo jeito que ela te olha, ou então pelo jeito que ela tem o cabelo, pela cor. Às vezes se ela tá com uma pessoa, aí você acha a pessoa feia, ou então se você fica cobiçando todo mundo que passa na rua, e aí tem lá uma pessoa, sabe? Assim, se você tá o tempo todo olhando pra fora, e se você tá nessa energia, sempre assim, porque o fulano, porque isso, porque aquilo, e sempre assim querendo apontar o dedo, já diz o ditado, um dedo apontado pra fora, são 3 dedos apontados para você. Então, não adianta você querer olhar para fora e achar que o problema tá fora, porque não tá. O problema, se é que existe um problema, porque eu também, filosoficamente falando, duvido até da existência de problemas. Porque eu acredito que tudo são situações para o nosso crescimento e aprendizado. Não enxergo mais a vida ou as circunstâncias como problemas, mas sim como apenas situações. É da mesma forma que algumas pessoas interpretam sonhos com determinados símbolos ou determinadas coisas como pesadelos. Eu não interpreto absolutamente nada como pesadelo. Porque não é sobre o que eu estou vendo, é sobre o que eu estou sentindo. Então, se eu escolho não me conectar com uma energia negativa, com alguma coisa que poderia dar medo, se eu me curo e eu enfrento as situações que a vida me traz, e se eu aceito também, ao invés de eu lutar contra, naquela perspectiva de eu não quero, não, para, e aí começa a querer, sabe, socar tudo e bater em tudo, só porque, meu Deus, não aguento mais. Não, isso não é uma forma madura de viver a vida. Isso não é uma forma madura de você olhar para as situações e entender que a circunstância que você está e onde você vive nesse momento, a posição no sentido metafórico mesmo, de onde você está na sua vida nesse momento, nada é por acaso. Se você está aqui, você poderia estar vivendo tantas outras realidades paralelas, sabe? Assim, alternativas, na verdade, não é nem paralelas. Mas você poderia estar vivendo tantas outras realidades, porque, pensa, são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, cada uma vivendo uma vida que é completamente diferente uma da outra. Então, se existem tantas possibilidades,
Então por que que você está vivendo essa possibilidade aqui agora? É porque é o que ressoa com você. É porque é, de alguma maneira, alguma coisa que é um reflexo daquilo que você carrega dentro de você. Seja por conta de coisas dessa encarnação, seja por conta de coisas de outras encarnações, não importa onde você vai querer encontrar explicação para isso. Na verdade, eu diria para você, você talvez nem precise de uma explicação. Você só precisa de aceitação. Aceitar a sua condição nesse momento. Entender que ninguém leva uma cruz mais pesada do que aquilo que consegue carregar. Então, se você está vivendo uma circunstância, qualquer que seja, você vai precisar lidar com isso. Você pode querer chorar, pode querer espernear, pode querer fazer um monte de coisa, mas você só vai mudar a sua vida quando você mudar por dentro também. E é isso que essa lunação está nos trazendo, e essa que é toda essa reflexão de tudo que está surgindo aqui junto com esse eclipse. Foi um vídeo bem mais livre, eu falei muito pouco aqui sobre os planetas, os aspectos, essa coisa toda, porque realmente as energias aqui estão pedindo cada vez mais para nós aqui no planeta, e eu, como parte, né, desse desígnio maior do meu propósito de vida, de estar aqui para poder trazer um pouquinho de consciência, o pouquinho que eu consigo me conectar, eu sempre procuro trazer aqui da melhor maneira, mas a questão é isso, a gente está aqui e o universo está trazendo muitos convites à cura. Esse foi um ano, 2022, e 2021, e 2020, e 2019, e também 2023 vai ser um ano que vai trazer algumas coisinhas, mas a questão é, nós estamos passando por esse período, e essa década de 2020, como um todo, na verdade, vai ser uma década bastante desafiadora. Então a gente está só no comecinho. 2020 já foi o primeiro ano dessa década, e já trouxe, sabe, um grande problema que foi global mesmo, que a gente precisou enfrentar, e agora nós estamos lidando cada vez mais com outros aspectos enquanto coletivo, que tem também origens nisso, que tem origens de coisas muito, 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 muito mais antigas do que isso também. Então a questão é, o universo está nos pedindo cura. Mas não cura no sentido de, ai meu Deus, eu sou uma pessoa boa, vou lá, vou curar todo mundo, né, vou ajudar os outros. Não, você precisa cuidar de você primeiro. Porque se você não aprende a cuidar de você, se você não sabe lidar com as suas próprias questões interiores, não tem como você ajudar as outras pessoas também. Porque, simplesmente, você não vai estar com toda a sua energia na potência máxima para poder fazer algo de bom para os outros. Então, cuide de você. Essa que é a mensagem final aqui para essa alunação. Cuide de você. Cuide daquilo que você valoriza. Cuide daquilo que é precioso para você. E faça algo de bom com tudo que o universo te trouxer, independente do que seja. E se você, por algum motivo, passar por alguma situação de dor, de sofrimento, de angústia, não importa qual o sentimento que vai surgir a partir disso, enfrente e supere. Porque você e todos nós aqui nesse planeta temos a semente e o potencial da fênix dentro de nós. Então, você pode ressurgir de qualquer situação e você vai ressurgir muito mais forte. Basta você acreditar nisso e você aceitar que você merece sempre, cada vez mais, coisas melhores, coisas mais lindas e mais belas na sua vida. E quando você integra isso, você vai ver a manifestação de muitas coisas maravilhosas para você. E é isso que eu desejo de todo o meu coração para você. E te agradeço por você ter assistido esse vídeo, por você ter ficado aqui comigo e por você ter se permitido se conectar comigo e com essa egrégora para esse momento e para toda essa reflexão. Espero que isso possa te ajudar de alguma forma na sua vida, nos seus processos pessoais. E é isso. Eu desejo mesmo que você tenha uma alunação maravilhosa, que sejam momentos, e também esse período dos próximos meses, que sejam momentos em que você possa crescer bastante, em que sejam trazidas para você energias que você realmente precisa para você poder receber aquilo de melhor que o universo tem para te trazer. E é isso então por esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.